Aleluia. Aleluia, Jesus, obrigada pela Tua presença neste lugar, Senhor. Nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor está trazendo um novo tempo sobre esta casa, Pai. Nós cremos, Espírito Santo de Deus, que grandes coisas estão por vir neste lugar. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela Tua gloriosa presença neste lugar, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por nos permitir viver este privilégio que é conhecer ao Senhor neste lugar. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Espírito Santo, que nesta noite, Pai, os nossos olhos estejam em Ti, que os nossos corações e os nossos ouvidos estejam abertos para a Tua palavra, Pai. O Senhor sabe, Pai, que de mim eu não tenho nada, mas que o Senhor faça neste lugar e nos ensine mais um pouco sobre a Tua palavra, Senhor. Eu oro, Senhor Jesus, e te agradeço para que os nossos corações sejam movidos nessa noite para entender a Tua palavra e que venhamos, Pai, ter um coração aberto para entender toda a movimentação que o Senhor está fazendo nesta casa, nesta noite. Que sejamos sensíveis à voz do Teu Espírito neste lugar, Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Podem se assentar. A paz do Senhor, Arena. Como é bom nós estarmos reunidos e sabermos que o Senhor está no nosso meio. Nós precisamos começar a entender que é um privilégio vermos e sentirmos o Senhor neste lugar. Olhe para o seu irmão e diga: Deus está aqui. Isso é poderoso. O Senhor está no nosso meio. Não é qualquer pessoa, é o Senhor. Deus está nesta casa. Aleluia. Abra uma palavra comigo lá em Oséias 4. Enquanto você abre a sua palavra, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você sabe por que Deus te criou e para o que você foi criado? E durante essa ministração eu peço que essa pergunta fique no seu coração, para que juntos possamos entender algo poderoso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Todos acharam? E a palavra lá em Oséias 4, a partir do versículo 1, se inicia dizendo: Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma contenda com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Repitam comigo: nem conhecimento de Deus na terra. Mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério, a violência e homicídio sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todos os seus moradores desfalecem juntamente com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar estão morrendo. Todavia, que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso, vocês tropeçarão de dia, e os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite. E eu destruirei a mãe de vocês. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Então essa palavra está trazendo para nós um cenário onde o Senhor está trazendo uma acusação contra Israel.
Nesta época, o profeta Oséias, ele foi chamado para falar em nome do Senhor durante um dos piores reinados de Israel, que estava sendo liderado pelo rei Jeroboão II. E naquele tempo, a nação estava mergulhada num caos. As acusações que o Senhor está fazendo contra Israel através da vida do profeta Oséias estão enquadradas como se fosse em um cenário judicial onde Deus é quem está acusando aquele povo, mas o Senhor é também aquele que vai julgar como juiz a causa de Israel. E na passagem que acabamos de ler, Oséias ele está retratando sobre as causas e os efeitos da infidelidade de Israel para com o Senhor. Então, aqui o Senhor ele está notificando aquele povo de Israel sobre a conduta deles. O Senhor estava buscando mostrar para eles que a conduta deles estavam erradas e que eles precisavam corrigi-la e se arrependerem dos seus pecados. O Senhor, ele fez uma aliança com aquele povo de Israel lá no Monte Sinai. E essa aliança ela foi estabelecida na passagem lá em Êxodo 24, onde o povo de Israel disse ao Senhor: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Nós obedeceremos a Deus, o Senhor, e faremos tudo o que mandar. Só que agora eles estão em um outro cenário. Deus já havia tirado eles da escravidão, o Senhor já tinha preparado a terra prometida para eles, e eles estavam fazendo tudo ao contrário daquilo que eles diziam para o Senhor que eles fariam. Eles já não estavam mais andando em fidelidade com o Senhor. E por isso aqui no versículo 1, a palavra vai dizer que Deus tem uma contenda com os moradores da terra, ou seja, havia uma divergência de Deus e Israel, existia uma concordância, porque aquele povo não estava agindo com fidelidade diante do Senhor. E essas acusações que aquele povo está sofrendo, que o Senhor está trazendo para eles, refere-se à lei que eles não estavam cumprindo, que é a lei dos 10 mandamentos. Aquele povo de Israel já estava cometendo juramento falso, mentira, assassinato, roubo e adultério, e todo tipo de violência, como fala aqui no versículo 2. E a palavra no versículo 1, ela segue dizendo que não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus na terra. E a verdade e o amor são atributos de Deus, só que não existia mais isso naquela terra. Aquele povo não tinha mais o amor do Senhor, porque eles estavam agindo com violência em tudo que eles faziam. Não existia mais verdade, porque aquele povo não era mais fiel ao Senhor. Eles estavam agindo com infidelidade. E a palavra segue dizendo que também não existia mais conhecimento de Deus na terra. E se não existia mais esse conhecimento do Senhor na terra, então nós entendemos que aquele povo de Israel não conseguia mais produzir um caráter como o de Deus, porque nós só conseguimos ter um caráter parecido com o Senhor quando nós temos um relacionamento ou um conhecimento sobre quem Deus é. Nós só conseguimos ter um caráter parecido com o de Deus quando nós temos um conhecimento genuíno de quem Ele é. Então ali em Israel havia um desconhecimento generalizado do Senhor sobre aquela nação. Ninguém mais estava fazendo coisas que agradavam ao Senhor. E a palavra segue dizendo no versículo 5: por isso vocês tropeçarão de dia, e os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite, e eu destruirei a mãe de vocês. Aqui esses profetas que a Bíblia traz, refere-se exclusivamente aos falsos profetas. Então esses profetas queriam tropeçar, não é os profetas do Senhor, mas sim os falsos profetas. Eles eram companheiros dos sacerdotes, e juntos, os sacerdotes com os falsos profetas estavam fazendo com que aquele povo de Israel se desviasse do amor, da verdade e do conhecimento de Deus. Quando o Senhor segue dizendo que por conta disso eu destruirei a mãe de vocês, aqui o Senhor ele está se referindo a Israel. Israel era a mãe daquele povo, então por conta que eles não agiram com fidelidade, eles seriam destruídos. O Senhor iria destruir aquela nação. E aí nós caminhamos para o ponto principal dessa palavra, onde no verso 6 vai dizer que o meu povo
está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Ou em outras versões vai dizer que é mais comum que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas o que seria esse conhecimento que estava faltando naquele povo de Israel, que estava os levando a serem destruídos? Que falta de conhecimento era essa que eles não tinham? Meus irmãos, prestem atenção no que a palavra quer nos ensinar. Nós precisamos entender o que a palavra conhecimento nas Escrituras, segundo Oséias 4:6, quer nos ensinar. E conhecimento tem o seguinte significado: a raiz dessa palavra conhecimento é um substantivo derivado do verbo yadá, que significa conhecer, ter relação com, relacionamento com uma pessoa. Conhecimento, segundo Oséias 4:6, significa ter relação com uma pessoa. Então, aplicando o significado da raiz dessa palavra conhecimento para as Escrituras, nós vamos entender que aquele povo estava sendo destruído porque faltava conhecimento, e o que faltava neles, que estava os levando à destruição, era que eles não tinham relacionamento e nem mais intimidade com o Senhor. Aquele povo, eles não tinham mais intimidade com o Senhor, eles não sabiam quem Deus era, e por conta disso eles seriam destruídos. A falta de conhecimento que a palavra está falando aqui, que estaria levando aquele povo à destruição, não é um conhecimento teórico, um conhecimento teológico. O que estava levando aquele povo à destruição era um conhecimento relacional. Aquele povo não tinha mais um relacionamento com Deus, eles não sabiam mais quem o Senhor era, eles haviam quebrado essa aliança que eles tinham feito com o Senhor. E a primeira vez que a Bíblia vai falar da palavra conhecer, no mesmo sentido do verbo yadá, está lá em Gênesis, quando diz que Adão conheceu Eva. Então, conhecimento nos traz a ideia de referência como uma intimidade, como um conhecimento relacional. Os sacerdotes naquela época, eles tinham a responsabilidade de ensinar as leis de Deus àquele povo, de levar aquele povo ao pleno conhecimento, só que eles falharam na sua responsabilidade, porque eles haviam se corrompido. Aquele povo enxergava o sacerdócio apenas como um emprego fácil, como uma forma de lucrar. E muitas vezes nós precisamos olhar para nós mesmos e nos perguntarmos se nós estamos adentrando por aquela porta buscando lucro no Senhor. Nós precisamos nos autoanalisar para entendermos qual é a nossa motivação de estar dentro da casa do Senhor. Porque aquele povo, os sacerdotes, eles tinham a responsabilidade, mas eles falharam porque eles se corromperam. E porque aqueles sacerdotes, eles viam aquilo como um emprego fácil, o resultado da irresponsabilidade dele foi fazer com que aquele povo perecesse de conhecimento. E o Senhor, Ele coloca a culpa dessa falta de conhecimento diretamente nos sacerdotes. Lá no versículo 6 vai dizer que, pelo fato de vocês sacerdotes rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei. E aqui o Senhor, Ele dá uma sentença para aquele povo, eles seriam rejeitados. E nós como igreja precisamos entender que existe um perigo em não conhecermos ao Senhor. Existe um perigo em nós não nos relacionarmos com o Senhor, que é a rejeição. Existe um perigo em não se relacionar com o Senhor, nós podemos ser rejeitados. E esses líderes religiosos, eles estavam falando para aquele povo apenas aquilo que eles queriam ouvir. Porque se ele estivesse falando para aquele povo de Israel a palavra do Senhor, fazendo com que aquele povo se desenvolvesse em um conhecimento no Senhor, eles não iriam perecer pela falta de conhecimento. E a consequência disso foi fazer com que eles entrassem numa situação espiritual tão complicada, que arrastou tanto o povo de Israel, quanto os sacerdotes, quanto os falsos profetas, para uma apostasia e um conflito, uma contenda com o Senhor. Ou seja, eles renunciaram os princípios de Deus, eles escolheram quebrar essa aliança com o Senhor, eles rejeitaram o conhecimento. E enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor falava ao meu coração,
que nós como igreja precisamos levantar um alerta nesta geração. Muitos dos que estão na igreja e dizem que conhecem ao Senhor, dizem que são cristãos, que são evangélicos, muitos dos que estão na igreja, na verdade, só conhecem ao Senhor por aquilo que outras pessoas estão falando. Muitos dos que dizem que conhecem ao Senhor, na verdade, só conhecem a Deus por aquilo que outras pessoas falam. E o pior, pode ser que essas pessoas que estão falando de Deus por aí, até mesmo dentro das igrejas, também não conheçam quem o Senhor é. Esse é um perigo eminente nesta nossa geração. Falar do Senhor sem conhecê-lo. Existe um perigo que a cada dia mais tem se levantado. Pessoas que se colocam à disposição de Deus, mas na verdade estão se colocando à disposição de si mesmos. Pessoas que dizem que conhecem ao Senhor, mas na verdade só conhecem por aquilo que outras pessoas falam. E elas são levadas por um engano de conhecimento, e por isso que o povo tem perecido pela falta de conhecimento. Então hoje nós temos visto muitas coisas acontecendo envolvendo igrejas, e se você tem um celular com internet, você às vezes já deu uma revolta aí de falar, não é possível que isso aqui está acontecendo, não é possível que as pessoas estão fazendo isso dentro da casa de Deus, não é possível que isso está acontecendo, mas tudo isso tem acontecido por conta de uma única coisa. Tem se levantado uma geração de uns tempos para cá, de espectadores dentro da casa de Deus que escolhem todos os dias não conhecer quem o Senhor é. Conhecer ao Senhor é uma escolha. Eu não posso fazer isso por vocês. Os pastores não podem fazer isso por vocês. E é por isso que nós estamos vendo muitas coisas acontecendo envolvendo o nome do Senhor. Porque tem se levantado uma geração de espectadores que escolhe todos os dias não conhecer quem o Senhor é e se relacionar com Ele. O Senhor, escolher a conhecer Ele é uma escolha nossa. Porque o Senhor, Ele está disponível para nós todos os dias, mas Ele se revela para aqueles que buscam conhecê-lo. Existe uma diferença entre você conhecer o Senhor por aquilo que outras pessoas falam, e existe a diferença de você se relacionar com o Senhor porque você sabe quem Ele é. Então o Senhor, Ele está disponível para nós todos os dias. Rejeitar o conhecimento de Deus não é uma questão de dizer apenas que não temos um conhecimento teológico, um conhecimento teórico, de dizer que eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas o conhecimento é em sua essência, na verdade, um conhecimento de encontro pessoal com o Senhor e uma submissão a Ele. Esse é o verdadeiro conhecimento na sua essência, um encontro pessoal com o Senhor, um relacionamento com Ele, ser submisso a Ele. E por isso que as pessoas não se desenvolvem mais em conhecimento do Senhor, porque elas não querem mais ser submissa ao Senhor. Então elas acham que agir pela força do seu próprio braço, ou que o que eu faço está certo porque eu não quero carregar o fardo do Evangelho. Então essas pessoas que rejeitam o conhecimento é porque escolhem todos os dias não conhecer quem o Senhor é. A palavra diz lá em Provérbios 1:22, até quando desprezarão o conhecimento? Até quando desprezarão o conhecimento de Deus? Arena, até quando nós vamos deixar o Senhor em segundo plano nas nossas vidas? Até quando nós desprezaremos o verdadeiro conhecimento? Até quando nós vamos fechar a porta para o Senhor quando Ele se dispõe a estar conosco? Nós não temos mais paciência de entrar no nosso quarto e orar e esperar o Senhor se revelar. Nós não conseguimos mais fazer isso. E inconscientemente, quando nós não esperamos que o Senhor se revele, nós estamos desprezando diariamente esse conhecimento do Senhor. Só que eu creio que se nós estamos aqui nessa noite, se todos nós estamos ouvindo essa palavra, entendendo o que o Senhor está nos dizendo, é porque nessa noite o Senhor está nos chamando para uma intimidade com Ele. Nessa noite o Senhor está levantando pessoas que desejam ter um conhecimento relacional com quem o Senhor é.
Porque ao passo que tem se levantado uma geração de espectadores dentro da casa de Deus, eu creio que na Arena Transformado se levantará uma geração de conhecedores sobre quem Deus é. Eu creio que nessa casa será levantada uma geração de conhecedores na sua íntegra, na essência de quem o Senhor é, porque o Senhor nos chamou para sermos conhecedores de quem Ele é e não espectadores. Aleluia! No versículo 6, nós vemos ao final o Senhor falando sobre o esquecimento dele sobre os filhos de Israel. Leiam comigo lá em Oséias 4, no versículo 6. A palavra vai dizer: visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. O esquecimento que o Senhor está falando sobre os filhos, como lemos aqui no versículo 6, refere-se à retirada da proteção e das bênçãos de Deus sobre os filhos daquele povo. Por isso, as ações daquele povo trariam consequência para o bem-estar das próximas gerações. E essas gerações, elas herdariam um legado de rebelião e alienação, porque eles se rebelaram contra o Senhor, eles não agiram mais com fidelidade, e eles estavam alienados, porque eles estavam sendo levados pelas mensagens dos falsos profetas, e não sobre aquilo que o Senhor já tinha determinado sobre eles no Monte Sinai. Então, por conta disso, as próximas gerações herdariam esse legado de rebelião e alienação. E nós precisamos nos atentar como igreja, nós precisamos nos comprometer em ter um conhecimento com o Senhor, nós precisamos ser comprometidos em crescer em conhecimento de Deus. Precisamos entender aquilo que o Senhor está falando. As consequências da negligência à palavra de Deus, que havia sido rejeitada pelos sacerdotes, trazem o maior perigo que alguém pode ter na vida: perder aquilo que é mais precioso, o privilégio de conhecer a Deus, e assim impedir que as próximas gerações também não o conheçam. As consequências da negligência à palavra de Deus, que havia sido rejeitada pelos sacerdotes, trazem o maior perigo que alguém pode ter na vida: perder aquilo que é mais precioso, o privilégio de conhecer a Deus, e assim impedir que as próximas gerações também não o conheçam. Esse é o maior perigo que os que se dizem cristãos e não são, na verdade, estão correndo: viver uma vida de engano espiritual e sentenciar os seus filhos a também serem enganados. Esse é o perigo que nós temos visto nessa geração. E aí, por conta disso, a quantidade de desconhecedores só vai crescendo, crescendo, crescendo. As igrejas só vão se enchendo, inflando em mega igrejas, e vai tudo muito rápido. Mas por outro lado, o conhecimento de Deus cada vez mais vazio, o relacionamento com Deus cada vez mais escasso. E nós precisamos, como um corpo, aprender a viver em fidelidade no Senhor. Nós precisamos aprender a ser fiel ao Senhor, porque o Senhor confia em nós para reverter esse cenário de engano espiritual que a igreja tem sofrido. O Senhor confia em mim e em você para revertermos esse cenário de engano espiritual que tem levado muitas pessoas à destruição. Nós temos visto que muitas pessoas estão vivendo isso. E nós, como igreja, como conhecedores de quem Deus é, nós não podemos mais aceitar pessoas sendo enganadas espiritualmente. Basta, igreja. É responsabilidade nossa crescermos em conhecimento de Deus. Por isso que nós, como igreja, não devemos mais pensar que está tudo bem viver uma vida que não agrade ao Senhor. Porque o crente, ele tem uma ideia muito ingênua de pensar que amanhã eu consigo me consertar do meu pecado e o Senhor pode me perdoar e eu vou me arrepender. Só que a gente não sabe como será o nosso dia de amanhã. Pode ser que não dê tempo de se arrepender. Então, se nós estamos aqui, nós precisamos mudar isso hoje para crescermos em conhecimento sobre quem o Senhor é. Porque não sabemos o dia de amanhã.
e corremos esse perigo de sentenciarmos a nossa próxima geração a não viver esse privilégio de conhecermos quem o Senhor é. A palavra vai dizer que porque me rejeitaram, eu também rejeitarei os seus filhos. Nós temos um peso de responsabilidade em conhecer ao Senhor. Isso aqui é básico. Se você tem um filho e você não se relaciona com o Senhor, como que ele vai se espelhar no seu relacionamento com Deus? Existe um peso em não nos relacionarmos com o Senhor. Essa é a nossa responsabilidade. A gente não pode terceirizar. O conhecimento de Deus precisa partir de nós. Se nós somos espelho para alguém, de nós precisa refletir a imagem de Cristo. Se nós estamos nos empenhando como uma geração, de nós precisa espelhar a imagem do Senhor. Nós precisamos nos empenhar em conhecer ao nosso Senhor, porque senão a nossa futura geração também não o conhecerá. E vocês lembram que eu iniciei essa palavra perguntando: você sabe porque Deus te criou e para o que você foi criado? E eu sei que essa dúvida ela pode surgir no coração de muitas pessoas, no sentido de: meu Deus, para que eu estou nessa terra? Por que eu fui criado? Qual que é o meu propósito? O que eu preciso fazer? Por que eu estou aqui? E aqui está o tema dessa ministração, e eu quero te dizer por que fomos criados. Você foi criado para conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Você foi criado para conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Deus nos chamou para fazê-lo conhecido em todos os lugares onde Ele nos coloca. Não dá para terceirizar a responsabilidade de fazer o Senhor conhecido onde nós estamos, porque esse é o propósito da sua vida: conhecer ao Senhor e fazê-lo conhecido. Aleluia! Esse é o propósito da sua vida. Então, se surge uma dúvida no seu coração sobre o que o Senhor te chamou para fazer, nesta noite Ele diz que Ele te chamou para conhecê-lo. Ele te chamou para fazê-lo conhecido em todos os lugares onde Ele te coloca. Aleluia! No capítulo 6, nós vemos o profeta Oséias chamando o seu povo para se voltarem para o Senhor. Oséias está chamando aquele povo para se voltar ao Senhor e se arrepender dos seus pecados, lá no capítulo 6. E algo muito lindo na palavra é que os profetas do Antigo Testamento, eles não se separavam do sofrimento do seu povo. Então o Senhor, Ele estava ali trazendo uma acusação contra Israel. Israel estava vivendo um cenário caótico, mas Oséias estava firme, porque foi o Senhor que havia o chamado. Então esses profetas, eles não se separavam do sofrimento do seu povo. Oséias estava ali em Israel sendo boca de Deus naquele lugar, e foi para isso que o Senhor nos chamou. Precisamos ser boca de Deus em lugares destruídos e não fugir de situações difíceis onde o Senhor nos coloca. Nós temos uma intenção de, às vezes, quando a gente se depara com situações difíceis, de acabar fugindo dela. Mas o Senhor nos diz nessa noite que Ele nos coloca em situações difíceis, até mesmo comprometedoras, para que nós possamos ser boca profética de Deus em lugares destruídos. E assim como Oséias fez com aquele povo de Israel, trazer essas pessoas destruídas e levá-las ao arrependimento. É para isso que o Senhor nos chama. Aqui no capítulo 6 vai dizer, lá no versículo 1: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará a vida, e ao 3º dia, nos ressuscitará. E viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É para isso que o Senhor tem nos chamado nessa noite, para prosseguirmos em conhecimento sobre quem Ele é. Na versão NVI, no versículo 3, vai dizer que conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Esse versículo, ele traduz
uma declaração hebraica que enfatiza o esforço ou a dedicação de alguém em conhecer ao Senhor, em procurar ao Senhor. A palavra prossigamos nos traz a ideia de perseguição, e é isso que nós devemos fazer como igreja: desejar perseguir o Senhor todos os dias das nossas vidas, e não correr da presença dEle, mas persegui-lo. O Senhor, Ele tem se achegado diante de nós, Ele tem se demonstrado disponível, mas aí nós fugimos da presença dEle. Nós devemos prosseguir em persegui-lo. E é exatamente isso que o inimigo tenta roubar de nós todos os dias: a capacidade de entendermos quem Deus é. O inimigo tenta roubar de nós todos os dias a capacidade de entendermos quem o Senhor é, de persegui-lo e de senti-lo. Todo dia existe uma luta espiritual contra a sua vida, para que você não se aprofunde em um conhecimento de Deus, para que você não se relacione com o Senhor. E como que o inimigo conseguiu fazer isso com o povo de Israel? Aqui no capítulo 6, no versículo 4, vai dizer que: porque o amor de vocês é como a névoa da manhã, e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Então o profeta Oséias, ele está trazendo aqui a ideia de que Israel estava agindo com falsidade diante do Senhor. O povo, ele estava se deleitando com seu pecado, e eles achavam que eles podiam enganar o Senhor com uma falsa aparência de piedade. E tem muita gente hoje achando que pode enganar a Deus. Existem muitas pessoas achando que podem enganar ao Senhor, se deleitando no seu pecado, quando na verdade o Senhor te está chamando para um conhecimento. E ei, não tem como enganarmos ao Senhor. Aquele povo agia com uma aparência de falsidade, e é isso que o inimigo tenta todos os dias colocar em nós e roubar de nós: colocar uma falsa aparência de piedade e roubar de nós o verdadeiro conhecimento sobre quem o Senhor é. O inimigo, ele não quer que venhamos a desenvolver um relacionamento com Deus, porque a falta de um relacionamento com o Senhor pode nos levar a uma rejeição. Por isso que ele não quer que a gente se relacione com o Senhor. Porque é isso que Ele quer, que sejamos rejeitados pelo Senhor, por falta de relacionamento com Ele. Então o inimigo, ele tenta colocar uma falsa aparência de cristãos, como se andamos como cristãos, como se tudo que nós fizéssemos aparentássemos que fôssemos verdadeiros cristãos, mas na verdade, no fundo, nós não temos um relacionamento com o Senhor. E sem intimidade com Deus, não teremos capacidade de entendermos quem o Senhor é. O inimigo, ele não quer que você ore, ele não quer que você abra a palavra. Por isso que existe uma luta espiritual, e eu acredito que não só comigo, mas com todos que estão aqui, que quando a gente se coloca à disposição do Senhor para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para nós, ou para orarmos, daqui a pouco a gente está orando nada com nada. Quando a gente abre a palavra, começa a vir aquele sono que a gente não sabe de onde vem, e aí a gente fecha a Bíblia e vai dormir. E é isso que o inimigo, ele tenta fazer todos os dias, nos afastar de termos um relacionamento com o Senhor. Mas nessa noite nós estamos aqui para aprender que hoje, quando nós chegarmos na nossa casa e formos ao encontro do nosso Deus, se o sono vier, nós pediremos para que caia em retirada todo espírito de indolência, porque o inimigo não tem poder para nos fazer desconhecedores do Senhor, mas nós seremos conhecedores de quem Ele é. Então nós precisamos ter esse cuidado de entender como que o mundo espiritual funciona. Se você abre a sua palavra e te dá sono e você não quer mais ler, é nessa hora que você precisa juntar as forças e continuar lendo a palavra, porque o Senhor vai se revelar e o inimigo, ele sabe disso. Eu creio que a Arena, ela tem nos levado ao pleno conhecimento de quem o Senhor é. Eu creio que essa casa tem nos levado a nos basearmos na palavra que é viva e eficaz, e aqui nós buscamos e prosseguimos em conhecer quem o Senhor é. Aleluia! No versículo 6 a palavra segue dizendo: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocausto. O Senhor, ele está dizendo que Ele prefere a participação dos seus filhos, numa aliança com Ele, num relacionamento com Ele, do que ficarmos sacrificando coisa que Ele não mandou a gente sacrificar.
E às vezes a gente tem essa mania de fazer coisas que Deus não pediu. E aí a gente fica batendo cabeça. Quando na verdade era para nós estarmos gastando nosso tempo conhecendo quem o Senhor é. Para aí sim, Ele mostrar o que fazermos e como fazermos. O Senhor, Ele quer dar uma direção para nós nessa noite. O Senhor, Ele quer nos direcionar a um conhecimento relacional com Ele. E nós precisamos entender que nada mais na nossa vida vale do que termos conhecimento sobre o que o Senhor é. Nada mais vale do que termos conhecimento de Deus. Essa é a maior realização que nós podemos ter como filhos de Deus. E enquanto eu preparava essa palavra, eu peguei refletindo que o que pode levar um cristão à destruição. O que pode levar um cristão à destruição é a falta de conhecimento de Deus, é não se relacionar com Ele. Porque a palavra ela diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então tem coisas que podem nos levar a tropeçar no meio da nossa caminhada com o Senhor. E a primeira coisa que nos leva a tropeçar é a falta de conhecimento sobre quem o Senhor é. Porque se nós nos desenvolvermos em um relacionamento com Ele, a nossa vida ela não vai mais ser direcionada pela carne, mas direcionada pelo Espírito. E quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, então a chance da gente tropeçar, ela é menor. Porque nós somos direcionados pelo Espírito de Deus. Não conhecer a Deus é o primeiro passo da queda. Não se relacionar com o Senhor é o primeiro passo para uma queda. Só que eu creio que o Senhor está trazendo essa palavra nessa noite é porque Ele quer nos ensinar neste dia a crescermos em conhecimento com o Senhor, amém? Quem aqui nessa noite deseja conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor? O primeiro ponto para nos aprofundarmos em conhecimento é nós entendermos que conhecer a Deus é algo prazeroso. Conhecer ao Senhor não pode ser na sua vida um checklist na agenda do seu dia ou uma obrigação de se relacionar com o Senhor. Deve ser a prioridade da sua vida, deve ser um prazer conhecer ao Senhor. Porque quando nós conhecemos ao Senhor, quanto mais nós conhecemos a Ele, mais nós queremos conhecê-lo. Nós fomos criados para conhecer ao Senhor e fazê-lo conhecido. Esse é o nosso propósito de vida. E quanto tempo da sua vida você está gastando para cumprir o propósito da sua vida? Se o seu propósito é conhecer ao Senhor, quanto tempo da sua vida você tem gasto nisso? Nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Ele precisa ser as nossas prioridades. E eu gostaria de mostrar algo para vocês que eu pedi autorização para o pastor Gabriel para replicar algo que ele já falou aqui na igreja. Aqui na arena nós temos culto de quinta, culto de domingo, culto de mulheres, LPE, Teens, Kids, Arena Entrega, TFC, DAT, Somos Um. Intercessão, 4 dias de transformação, retiro, acampatins, vigília de mulheres, vigília de homens, teatro, louvor, mídia e técnica. Aqui eu listei 20 compromissos e 20 ministérios que tem dentro dessa casa. E se você que está nessa casa e participa de algum ministério desses que eu citei, ou se você vem a quase todos os compromissos desses que estão listados, eu tenho algo para te falar. Se você acha que você ainda não conhece a Deus e não tem relação com Ele, isso precisa ser mudado hoje. Se você faz parte de um desses ministérios e você acha que você não tem relacionamento com o Senhor, se você vem em quase todos esses compromissos e ainda assim acha que falta um relacionamento com o Senhor, isso precisa ser mudado nesta noite. Porque é responsabilidade nossa, Arena, como participantes ativos desse ministério, apresentar o Senhor para quem não conhece a Ele. Nós precisamos nos desenvolver em um relacionamento com o Senhor. Porque se nós não conhecemos ao Senhor, como que nós iremos apresentá-lo a outras pessoas que precisam dessa necessidade, desse verdadeiro conhecimento? Agora, se é a sua primeira vez aqui nessa casa, se você nunca veio ou se você não participa de nenhum desses ministérios ou nunca veio em nenhum dos outros compromissos, saiba que todas essas opções são formas de você conhecer ao Senhor. Todas essas opções estão disponíveis para nós crescermos em conhecimento de Deus.
Se é a sua primeira vez aqui, você será muito bem-vindo em todos esses compromissos, e eu tenho certeza, porque esta casa me levou ao pleno conhecimento sobre quem o Senhor é. E assim como o Senhor fez na minha vida, eu creio que Ele fará na vida de muitos aqui, quando nós nos colocarmos à disposição do Senhor para conhecê-lo. E nós sabemos também que para conhecermos ao Senhor, nós precisamos ser disciplinados. A nossa disciplina espiritual, eu não vou entrar muito nessa questão, porque aqueles que se dizem cristãos sabem que você precisa jejuar, que você precisa orar, que você precisa ter tempo com Deus, que você precisa de uma consagração. E eu não vou entrar muito nesse mérito, porque nós sabemos que isso aqui é o feijão com arroz de uma vida cristã. Se relacionar com o Senhor, jejuar, orar, ler a Bíblia. Então, se nós não estamos fazendo isso, nós precisamos mudar isso hoje. Porque isso aqui é o básico de uma vida para aqueles que se dizem cristãos. Isso aqui é o que o Senhor espera de nós todos os dias, não esporadicamente. Grupo de louvor pode subir, por favor. Por favor, gente, eu estou no silêncio aqui até agora. O mate não veio e me deixou na mão hoje, mas vamos lá, a gente segura aqui. Eu me segurei para não falar, grupo de louvor, sobe aqui para fazer um din-din-dom, não sei o quê, entendeu? Que amanhã é meu date, o pastor Paulo Sérgio já estou preparada aqui. Mas vamos lá. É tenso, né? Mas é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela não é para amansar o nosso ego, é para a gente aprender e se desenvolver no conhecimento sobre quem o Senhor é. Aleluia! Mas Nicole, por que eu preciso empenhar a minha vida em conhecer ao Senhor? Meus irmãos, abram comigo a palavra lá em João 17, no capítulo 1. Perdão, lá em João 17, no versículo 1. Nós vamos entender agora por que nós precisamos empenhar a nossa vida em conhecer ao Senhor. Lá em João 17, 1 vai dizer: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe destes. E a vida eterna é esta, vamos ler juntos: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Jesus definiu o que é vida. Ele diz que a vida eterna não é apenas uma vida longa. Nós não podemos viver uma vida em Cristo desconectados do conhecimento de Deus, sem ter um relacionamento com o Senhor. A palavra diz que a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus. A eternidade já começou. Nós já estamos vivendo a eternidade é conhecer quem o Senhor é, e o Senhor está nos chamando nessa noite para isso. Agora, viver na glória com Deus, na eternidade, é uma recompensa para aqueles que na terra resolveram buscá-lo. Viver com o Senhor na glória é uma recompensa para aqueles que nessa noite se colocaram à disposição em crescer em um conhecimento de Deus. Se você está aqui nessa noite, você precisa conhecer a Deus. Viver é conhecer a Deus. Essa é a definição de vida. A eternidade já começou e o Senhor nos convida a conhecê-lo. O verdadeiro conhecimento é aquele que é concedido pelo Senhor através do seu Filho Jesus. Não precisa abrir comigo. Rebeca, coloca o próximo, por favor. Lá em 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse:
Das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Deus revelou a nós o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Se você quer conhecer ao Senhor nessa noite, olhe para Cristo. Ele está se revelando para nós. O conhecimento da glória de Deus foi revelado na face de Jesus. Cristo é a expressão exata de Deus. Cristo é a imagem do Deus invisível. Se você quer se desenvolver num relacionamento com Ele nessa noite, olhe para Cristo. Não perca mais tempo da sua vida fazendo qualquer outra coisa que não seja conhecer ao Senhor. Não permita que o diabo roube de você a capacidade de você entender quem Deus é. Porque nós não podemos permitir, como lemos em Oséias, que a nossa próxima geração seja impedida de conhecer o Senhor. Não podemos rejeitar o conhecimento, mas nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor. Nós devemos ansiar o Senhor e a presença dEle todos os dias das nossas vidas. O Deus dessa era, meus irmãos, Ele tem cegado o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz do Evangelho. E o inimigo tem cegado esses descrentes porque ele sabe. O inimigo sabe que se verem a luz de Deus, que brilha em nosso coração, será revelado a eles o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Por isso que o inimigo tem cegado, e por isso que nós devemos nos comprometer a crescer em um conhecimento de Deus, para que o nosso coração, através do nosso coração, venha a brilhar a imagem de Jesus Cristo. Porque se isso acontecer numa integridade no nosso coração, essas pessoas que estão vivendo um engano espiritual, elas vão começar a adentrar por essas portas e se arrepender, porque elas vão ver a luz de Jesus Cristo brilhando no nosso coração, porque foi através de Cristo que o Senhor revelou a sua glória aos descrentes. Então nós precisamos nos desenvolver em um relacionamento com Ele. O Senhor nessa noite está levantando uma geração de conhecedores. O Senhor nessa noite está levantando uma geração de conhecedores nessa casa. Grandes coisas estão por vir neste lugar. O Senhor está levantando uma geração de conhecedores nessa casa. Nós nos levantaremos como um profeta no meio de um povo, para levá-los ao arrependimento e trazê-los de volta para perto do Senhor novamente. É para isso que o Senhor tem nos chamado. Aleluia. O final do livro de Oséias, vemos que o profeta chama Israel para se arrepender e voltar ao seu Deus. Lá no capítulo 14 diz no versículo 4: vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Deus perdoou aquele povo de Israel, Deus o curou da sua infidelidade e decidiu amá-los novamente com todo o seu coração. Arena, ainda há esperança, ainda há esperança. O Senhor confia em nós para revertermos um engano espiritual que muitas pessoas estão vivendo, mas para que isso aconteça, nós precisamos nos posicionar como pessoas que decidem se relacionar com Deus. O livro termina no versículo 9 dizendo que as pessoas sábias e ajuizadas entendam a mensagem deste livro e meditem nela. Os caminhos de Deus, o Senhor, são certos. Os bons andarão neles, mas os pecadores tropeçarão e cairão. Meu irmão, que nessa noite sejamos sábios e ajuizados e entendedores do pleno conhecimento do Senhor. O Senhor, Ele quer ser compreendido em nosso meio. O Senhor está fazendo uma chamada para nós como igreja nos posicionarmos diante do Senhor. Existe um peso de responsabilidade de fazê-lo conhecido nos meus ombros e no seu. A gente não pode terceirizar um relacionamento com o Senhor. O Senhor, Ele não quer que você gaste a sua vida toda se esforçando para não ir para o inferno. O Senhor, Ele quer que você gaste a sua vida inteira conhecendo quem Ele é e o fazendo conhecido. Aleluia! Não queira viver uma vida onde você não participa daquilo que Deus está fazendo nessa geração. Comece a pensar que se você nasceu nessa geração é porque o Senhor quer te usar como um instrumento poderoso neste tempo. Não negligencie a palavra do Senhor. Não negligencie um conhecimento com Deus. O Evangelho, ele não é fácil. E eu sei que essa palavra também não é fácil.
mas conhecer ao Senhor não deve ser um peso. Conhecer ao Senhor deve ser o maior prazer da sua vida. Meu irmão, se coloque de pé. Se você quer se desenvolver em um relacionamento com o Senhor, nessa noite o Senhor está nos chamando. Nessa noite o Senhor está nos chamando para crescermos em conhecimento sobre quem Ele é. Aleluia, aleluia. Não espere por mim para começar a orar. Não espere por mim, porque eu não posso terceirizar o seu relacionamento com o Senhor. Se posicione nessa noite diante de Deus e peça para que você cresça em conhecimento sobre quem Ele é. Aleluia, aleluia, Jesus. Nós não podemos mais viver uma vida que não agrade ao Senhor. Existe um novo tempo sobre essa casa. Existe um novo tempo sobre este lugar. Existe uma geração de conhecedores que tem se levantado nesta noite para levar os descrentes ao pleno conhecimento na glória na face de Cristo Jesus. O Senhor está confiando essa responsabilidade de conhecê-lo nas minhas mãos e na sua. Por isso comece a orar nessa noite, pedindo para que você se desenvolva em um relacionamento. Eu não vou pedir para que você venha aqui na frente, porque nós não podemos, e eu repito, terceirizar o crescimento no conhecimento de Deus. Ainda que um irmão, um intercessor dessa casa vá até você e ore, se você não desenvolver esse relacionamento com o Senhor dentro da sua casa, ninguém vai poder fazer isso por você. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, nessa noite, venha com um verdadeiro e poderoso conhecimento do Senhor sobre essa casa, Pai. Encontre em nós, Espírito Santo de Deus, um coração disponível para que o Senhor venha se revelar a nós, Pai. Coloque em nós, Senhor Jesus, como igreja, Pai, o peso que é a responsabilidade de fazer o seu nome conhecido nesta casa, Pai. Eu creio que neste lugar o Senhor está levantando uma geração de conhecedores quem o Senhor é, e juntos como um corpo levaremos os descrentes a se arrepender, porque em nosso coração estará brilhando a luz de Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela tua gloriosa presença neste lugar. Senhor, encontre em nós, Espírito de Deus, um lugar para que nós possamos nos mostrar disponíveis à tua presença, Pai. Leva o teu povo, Senhor Jesus, ao verdadeiro e pleno conhecimento de quem o Senhor é. Eu declaro que esta casa não perecerá por falta de conhecimento, porque nesta noite o Senhor está levantando uma geração de filhos obedientes e fiéis àquilo que Ele está fazendo em nosso meio. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, Pai. A vida eterna é essa, Senhor. Que conheçamos a Ti, o único Deus, Pai. Obrigada, Jesus, pela eternidade. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Oh, Yarele cantalaba, chorei, rei, andei cantalabacê. Oh, Jesus, nos leva, Pai. Nos leva, Senhor Jesus. Ai, arabá, chorei. Vida eterna é nos leve ao pleno conhecimento de quem o Senhor é. te conhecer, A vida eterna é te conhecer, Jesus. Eu quero ter Aleluia, aleluia. essa vida eterna é te conhecer pra sempre, te conhecer pra sempre.